Continuando, vamos falar sobre os relatórios que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro deles é o relatório de gestão fiscal. Qual é a periodicidade? É quadrimestral. A cada 4 meses tem que elaborar esse relatório da gestão fiscal. Existe uma exceção em relação a municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Pode ser semestral. Qual é o prazo de publicação desse relatório de gestão fiscal? Terminou o quadrimestre, 30 dias para publicar esse relatório de gestão fiscal. Qual é o conteúdo do relatório de gestão fiscal? Bom, é um demonstrativo das despesas com pessoal, se cumpriu aqueles percentuais da receita corrente líquida, um demonstrativo da dívida consolidada, se cumpre aquele limite de endividamento, 2 no caso do Estado, 1,2 receita corrente líquida no caso do município. Demonstrativo de garantias e contra-garantias de valores, também tem ali naquele percentual. Demonstrativo de operações de crédito, se está cumprindo aquele percentual, né, 11,5% da receita corrente líquida. Demonstrativo das disponibilidades de caixa, demonstrativo dos restos a pagar. Você já viu que o resto a pagar está reaparecendo, né? É informação importante porque aquilo representa a dívida de curto prazo, de funcionamento com fornecedores normalmente, né? São essas demonstrativas de resto a pagar, então, para que o cidadão possa saber se o ente está devendo muito, está atrasando muito as contas. E um demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal. Em sala, pessoal, nós vamos abrir um relatório de gestão fiscal e vamos analisá-lo, tá? Aqui, neste momento, assim, a gente não tem esse tempo, senão a vídeo ficaria muito longa. Mas você pode aí na internet pesquisar sobre o relatório de gestão fiscal, escolha um município e pesquise, tá? O outro relatório é o relatório resumido de execução orçamentária. Aí nós estamos falando de execução orçamentária, o tema que vimos na última videoaula. Então esse relatório resumido de execução orçamentária tem periodicidade bimestral, que todos têm que publicar bimestralmente. Quando? Qual é o prazo? Até 30 dias após o encerramento do bimestre. Todo bimestre tem que informar, tem que publicar um balanço orçamentário, onde você vai expor a receita prevista, realizada, a despesa prevista e a realizada. E quando fala em realizada, você já estudou. É a empenhada, é a liquidada e a paga, né? É a realizada para fins de resultado, é a empenhada. Mas ali naquele quadro também aparece a liquidada e a paga, né? Além disso, um demonstrativo das despesas por função, estudamos as despesas por função, saúde, educação, segurança, legislativo, judiciário, assim vai. Demonstração da receita corrente líquida, como é que ela está evoluindo e tal. Demonstrativo de receitas e despesas previdenciárias do regime geral de previdência, demonstrativo de receitas e despesas do regime próprio de previdência, demonstrativo do resultado nominal, demonstrativo do resultado primário. O resultado nominal é variação de dívida, né? Sinteticamente, e resultado primário é o esforço para pagar essa dívida, contribuir. Qual é o resultado para diminuir o problema do endividamento. Demonstrativo de restos a pagar por poder e por órgão, demonstrativo de receita e despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios, por exemplo, têm que aplicar 25% das receitas decorrentes de imposto, não é receita corrente líquida, é decorrente de imposto, em educação, por exemplo. Demonstrativo das despesas com saúde. O município tem que pagar pelo menos 15% das receitas decorrentes de impostos. Né? Município, no caso, quais são os impostos? Né? Você lembra? IPTU, ISS e ITBI, são os 3 impostos. Mas além desses impostos, também conta aquelas transferências decorrentes de impostos. Por exemplo, o município recebe 25% do ICMS que é arrecadado pelo Estado. Claro que tem uma distribuição, cada município recebe um pouco lá em função da atividade econômica. E 50% do IPVA, que ele também conta para aplicação em saúde e educação. E demonstrativo simplificado desse relatório resumido da execução orçamentária.
No encerramento do último bimestre ainda temos que ter, o último bimestre do ano, né? Dezembro, então até janeiro tem que ter demonstrativo das receitas de operação de crédito e despesas de capital, demonstrativo de projeção atuarial do regime próprio de previdência, projeção atuarial, a expectativa das pessoas que vão se aposentar, qual a dívida que tem em razão dessa projeção, em síntese assim, né? Demonstrativo da projeção do regime atuarial aqui são os dois, né, da Previdência Social e do regime próprio. Demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos dessas alienação. Alienação de ativo é venda de ativos, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, empresas estatais, né, privatização de empresas estatais. E demonstrativo das parcerias público-privadas, que aliás não pegaram muito no Brasil, né? Vamos ver se avança isso. Prestação de contas, todos prestam conta. O chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, o chefe do Poder Judiciário, o chefe do Ministério Público. Mas o presidente da República, o governador, o chefe do Executivo, é quem faz a prestação de contas de todo o governo junto, incluindo essas todas aí. E manda essa prestação de contas para o Tribunal de Contas, que vai emitir um parecer prévio. Parecer não é julgamento, parecer é opinião. E a opinião do Tribunal de Contas significa, em síntese, aprovo as contas ou rejeito as contas. Né? Aprovo ou rejeito. Quem julga é o Poder Legislativo. No caso da União, o Congresso Nacional vai julgar as contas do presidente com base nesse parecer prévio emitido pelo TCU. No Estado, é a Assembleia Legislativa que julga do governador e a Assembleia Legislativa usa esse parecer prévio. Vejam, pessoal, no caso do município é a Câmara Municipal. Vejam, você foi instigado a realizar um trabalho de análise orçamentária de um município. Essa análise orçamentária é com base num relatório técnico de auditores fiscais. Esse relatório subsidia o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que é mandado para a Câmara de Vereadores. Os vereadores julgam e o conselheiro ali vai decidir se aprova, eles reunidos, né, se aprovam ou se rejeitam aquelas contas ali. E o que diz se aprova ou se rejeita? Se cumpriu o limite de saúde, de educação, se as contas municipais estão equilibradas com o grau, como a gente explicou, aquela conjunção de resultado orçamentário com resultado financeiro, a gente explicou na videoaula anterior. Né? Se há restrições de contabilidade que compromete a qualidade da informação contábil, a qualidade do balanço das demonstrações contábeis em geral, a ponto de comprometer a leitura do usuário da informação. Se tem muita restrição contábil e muito grave, os valores muito relevantes, então podem ensejar a rejeição de contas. E outras situações específicas, né? E quem, então, o Tribunal de Contas faz o parecer prévio, mas quem julga, vamos botar aqui, quem o julgamento é do Poder Legislativo. Atenção! O Tribunal de Contas só emite uma opinião, neste caso. O Tribunal de Contas não julga nada? Claro que julga, tem um monte de coisa que o tribunal faz que envolve julgamento. Mas nesse caso da prestação de contas do chefe do Executivo, não. Tá? Transparência. São instrumentos de transparência, os planos, os orçamentos e a LDO, né? A prestação de contas que eu acabei de falar e os relatórios. Relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Pergunta super recorrente em concursos. Então, são instrumentos de transparência previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os planos, os orçamentos e a Lei de Diretriz Orçamentária, né? As prestações de contas do chefe do Poder Executivo. E os relatórios, resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, em suas versões simplificadas, porque as versões simplificadas elas permitem a participação popular. Responsabilização.
Responsabilização. Nós temos dois conjuntos de responsabilização. Institucionais, são as sanções de natureza política e administrativas que são impostas aos entes federativos em caso de descumprimento de determinações e regras. Recai sobre o ente. A prefeitura é penalizada, o governo do estado é penalizado. E tem as responsabilizações pessoais, penais pessoais. São sanções penais impostas em razão do descumprimento de certo dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E também Lei de Crimes Fiscais, tem uma outra lei. Nós vamos passar por cima disso aqui. E essas responsabilizações penais recaem sobre o agente. Vocês viram que um dos pilares é planejamento, transparência, responsabilização e controle, né? Então, as sanções institucionais previstas na LRF são suspensão de transferências voluntárias. Gente, perguntam isso aqui. Não tem como suspender transferência involuntária, obrigatória, constitucional. Está na Constituição. Como é que uma lei complementar vai mexer numa definição constitucional? Não tem. E não tem, não poderia. E se alguma coisa que, por exemplo, uma transferência legal, porque também está previsto, a Fundeb é transferência legal, está no mesmo pé de igualdade da lei complementar. Então, as transferências estão definidas em lei, elas não estão sujeitas a serem constrangidas aqui em relação a uma sanção institucional. Não, transferência voluntária, aquela que o governador quer fazer para os prefeitos, para construir escola, construir posto de saúde e assim por diante. Voluntários. Suspensão de contratação de operação de crédito e suspensão de garantias e avais. Então, engessa, não dá para contratar crédito, tá? E as sanções pessoais, aí tem várias. Vamos passar aqui por cima. O que eu quero dar uma ênfase aqui é que essas sanções pessoais podem culminar com reclusão. Reclusão é atrás da grade. Recluso. Né? Pior do que detenção. Né? Detenção o cara não pode circular, não pode viajar e tal. Reclusão é pior. Então, por exemplo, contratação irregular de operação de crédito ou extrapolação do limite máximo da dívida consolidada. Município, 1,2 vezes a receita corrente líquida. O prefeito pode ir recluso de 1 a 2 anos. É claro que não sou professor de penal, né? O cara não vai ser preso, né? Mas 1 ou 2 anos é pouco tempo. Mas essa é isso que está escrito. Inscrição irregular acima do limite de restos a pagar. Detenção, de 6 a 2 anos. Assunção irregular de obrigações nos últimos 8 meses do mandato da legislatura, aquele descumprimento do artigo 42 que a gente leu, o cara gasta mais do que pode. Reclusão de 1 a 4 anos. Ordenar despesas não autorizadas em lei. Lembra que não pode ter uma despesa se não tem um orçamento. É isso aí, ordenar despesas sem autorização legal. De 1 a 4 anos de reclusão, cadeia. O que mais? Prestação de garantia graciosa sem constituição adequada de contragarantia, uma coisa mais técnica, detenção. Não cancelamento de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei, detenção, 6 a 2 anos. Isso aqui é mais operacional, né? Aumento de despesa total com pessoal no último semestre do mandato ou da legislatura, não pode, né? No último tem que conter as despesas. Reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos irregulares no mercado. Letra financeira do Tesouro, reclusão, aí, de 1 a 4 anos. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Aí nós temos multa de 30% do vencimento. Isso aqui é pouco, né? É uma multa. Mas é 30% do vencimento da pessoa. Deixar de divulgar ou enviar ao Poder Legislativo, Tribunal de Contas, o relatório de gestão fiscal nos prazos. Propor lei de diretrizes orçamentárias que não contém as metas fiscais. Multa de 30% dos vencimentos. Ainda tem mais. Deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira nos casos estabelecidos em lei, que a gente leu, quando você não consegue cumprir as metas de arrecadação, de resultado primário nominal. Também multa de 30% do vencimento. Deixar de ordenar ou de promover na forma dos prazos da lei a execução de medida para redução de despesa pessoal, naquele prazo, né, que você tem ali para reduzir. Também multa de 30% dos vencimentos.
É claro que, se isso acontecer, o gestor vai ser ouvido, vai dar suas explicações e vai ter um juiz que vai julgar para ver se realmente essa penalidade vai acabar acontecendo, né? Mas isso já não é assim o nosso foco dessa nossa disciplina. Então, com todas essas videoaulas, assim, a gente passa rapidamente sobre o tema Lei de Responsabilidade Fiscal, daria para falar muito mais coisas, mas isso é a grande parte do conteúdo que é cobrado para você fortalecer a sua compreensão desse tema e exercitar. Nós temos uma lista de exercícios disponível no Sistema Polvo, né? Eu consegui aqui, são 23 exercícios de concurso, testes, 23 gabaritados, né, para você exercitar e ver se o que você aprendeu ali tem aplicação. Antes de terminar, eu queria alertá-los que alguns exercícios, até eu não falei aqui nessa exposição, eles estão lá para que eu complemente o conteúdo, a compreensão, articulando alguns assuntos, porque em concurso normalmente eles articulam coisas que a gente já aprendeu com coisas que a gente está estudando. A questão não é só fechada só no tema, ela às vezes busca coisas aqui e acolá. Então elas estão lá, eu analisei cada uma das questões porque elas têm utilidade, ok, pessoal? Então, até a próxima então.